bem-vindos e bem-vindes a mais um curso de bolso do Instituto da Cor, Dados contra o Racismo. Meu nome é Gabriela Araújo, eu sou líder de comunicação e disseminação de conhecimento do Instituto da Cor. A nossa organização, ela combate o racismo por meio de projetos, disseminação de conhecimentos e proposição de políticas públicas baseada em evidências. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos, estou num fundo com uma parede falsa e um quadro atrás de mim. Eu uso uma blusa preta e estou com batom nos lábios. Antes de introduzir e passar a fala para o Eugênio Lima, o nosso formador de hoje, eu não posso deixar de agradecer ao Lúcio Maia, guitarrista e fundador da banda recifense Nação Zumbi. Ele é criador da vinheta, que foi criada especialmente para o nosso curso de bolso, para todos os cursos de bolso, e também a nossa voluntária, Juliana Oliveira, que ela apoiou a produção, e a criação da identidade visual do curso de bolso de hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso formador, o Eugênio, que é a segunda vez que ele participa do curso de bolso conosco. Aliás, vá na playlist do nosso YouTube, que você vai encontrar o primeiro curso que o Eugênio compartilhou conosco, que tem o tema Afrotopia. É muito interessante, teve várias visualizações e eu recomendo que vocês vão lá assistir também. Mas não saia aí daí do curso, vamos continuar com ele agora e aí depois você volta para assistir. O Eugênio é DJ, ator, MC, diretor de teatro e cinema, pesquisador da cultura afrodiaspórica, membro fundador do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, da Frente 3 de Fevereiro e do coletivo Legítima Defesa. Ele é ganhador de inúmeros prêmios, como o Shell de Teatro de Melhor Música 2020 por Terror e Miséria no Terceiro Milênio, Prêmio Governador do Estado 2014, com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos por Antígona Recortada, Contos que Cantam sobre Pousos Pássaros. Também Prêmio Shell de Teatro de Melhor Música 2006 por Fátria Amada Brasil, Pequeno Compêndio de Lendas Urbanas e Prêmio do Coca-Cola FENSA 2004 de Melhor Música pela peça Acordei que Sonhava. Além disso, ele está curador da mostra Teatro Experimental do Negro nas fotografias de José Medeiros, que também dá nome ao nosso curso, que está em cartaz lá no Instituto Tomietaki, aqui em São Paulo. Bem-vindo, Eugênio. A gente agradece mais uma vez por você estar conosco. Faltou alguma coisa na sua áudio, né, na sua descrição, e a gente pede que você também faça a sua audiodescrição para contemplar a todas as pessoas que nos assistem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? É o seguinte, eu sou Eugênio Lima, eu sou um homem negro de pele clara, tenho barba preta e branca, mais branca do que preta, tenho óculos, meus olhos são castanhos escuros, uso o boné preto do New York Yankees, estou com a blusa preta, um relógio preto também. Atrás de mim tem dois pôsteres, um do Coletivo Legítima Defesa e outro da Frente 3 de Fevereiro. E no fundo uma parede preta com estrelinhas azuis do meu lado direito. Não faltou nada na apresentação, muito aliás é sempre bom estar aqui, é um prazer estar no Instituto da Cor. É a segunda vez que eu estou aqui. E o que eu vou fazer hoje é apresentar para vocês um pouco da estrutura conceitual da exposição Teatro Experimental do Negro nas fotografias do José Medeiros. Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa contextualizar, né? O que é o Teatro Experimental do Negro? O Teatro Experimental do Negro é uma das ações mais importantes criadas no século XX nas artes no Brasil, não só nas artes cênicas, mas nas artes de uma maneira geral. O Teatro Experimental do Negro ele foi fundado no dia 13 de outubro de 1944, no Rio de Janeiro, por Abdias Nascimento e uma série de intelectuais, artistas, pensadores, atrizes, atores e o Teatro Experimental do Negro, ele, na minha concepção, vai ser um dos marcadores da construção da representação no teatro brasileiro no século XX. Ou seja,
ele é um dos criadores do que nós chamamos de teatro moderno. Mas o teatro experimental do negro ele vai muito além até da própria atuação teatral. Ele vai participar da primeira formulação, da primeira lei antirracista do Brasil, que é a Lei Afonso Arinos. Ele trabalhou durante muito tempo com a alfabetização de adultos. Ele foi o celeiro para grandes atores e atrizes aparecerem, como, por exemplo, Ruth de Souza, Léa Garcia, Aguinaldo Camargo, Haroldo Costa, Mercedes Batista, Marina Gonçalves, Arinda Serafim, entre outras pessoas. E ele foi fundado, construído a partir de uma ideia do grande Abdias Nascimento. Abdias Nascimento, talvez uma das figuras mais proeminentes do século XX, né, no Brasil e na diáspora negra, foi um pensador, ensaísta, ator, dramaturgo, pintor, diretor de teatro, articulador cultural, ativista, economista, ensaísta, e o primeiro senador negro da história da República Brasileira. Então, a gente está diante de estruturas muito magnânimas, né? E o teatro experimental do negro, ele tem além de todas das ações que eu coloquei aqui, ele vai participar ele vai criar uma possibilidade de representação da população negra que nunca antes no Brasil tinha sido vista. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não é que o teatro experimental do negro inventou o teatro negro. O teatro negro já existia há muito tempo no Brasil. A maioria dos atores e atrizes do final do século XIX e do começo do século XX, quase que exclusivamente eram pessoas negras. Né? Você tem Benjamin de Oliveira, você tem o Teatro Negro de Revista, que são ações que aconteceram antes da fundação do Teatro Experimental do Negro de 1944. Mas o que eu digo é que nunca na história das artes cênicas no Brasil as pessoas negras tiveram a representação e o controle sobre a própria representação quanto no Teatro Experimental do Negro, que construía não só uma rede de peças, mas também de pensamento. Ele faz ele constrói o primeiro congresso Nacional do Negro, a Conferência Negra, o primeiro Congresso das Mulheres. Ele funda o jornal Quilombo, é um grupo de teatro que tem um jornal e o Quilombo quase trabalha por 5 anos. E todo esse projeto que tem inúmeras relações, né? Ele é um projeto transnacional, ou seja, o Teatro Experimental do Negro, ele vai ter contato com outros artistas e outros intelectuais da diáspora negra. O Teatro Experimental do Negro ele vai estar representado na primeira conferência de artistas negros em Paris, né? É, ele vai ser muito importante para a construção dessa imagem da população negra no Brasil e a relação dessa população negra brasileira com o mundo, né? E isso muito imbricado com a determinação, a capacidade de organização e principalmente a capacidade de visionária do Abdias Nascimento. O teatro experimental do negro não é formado apenas por Abdias Nascimento, mas não dá para pensar no teatro experimental do negro sem essa certa centralidade que o Abdias tinha no projeto. Não só porque ele fundou, mas como as bases da construção do projeto todas passaram pelo Abdias Nascimento. Então, o teatro experimental do negro ele está em grande parceria com outros artistas, né? E nesse primeiro momento, onde vai acontecer uma grande intervenção nas artes cênicas brasileiras, que é a estreia do Teatro Experimental do Negro, em 1945, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 8 de maio de 1945, data que se comemora o fim da Segunda Guerra Mundial, um grupo de pessoas negras com um elenco todo negro vai estrear no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um espaço que por si só ele era um símbolo, né, do que seria importante dentro da representação no Brasil. Né? É bom lembrar que neste momento histórico o Rio de Janeiro é a capital do país
Essa apresentação ela foi articulada diretamente com o presidente da República, ou seja, ela foi tratada diretamente com Getúlio Vargas. É, essa apresentação marca a entrada de um grupo todo negro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, bem antes do Orfeu da Conceição, projeto do Vinícius de Moraes, que, aliás, também só foi possível e viável a partir da construção. Do teatro experimental do negro, principalmente da articulação de Abdias Nascimento, e, principalmente, ele marca uma reivindicação concreta de que, para pensar a história desse país, que se pretendia se ver a si mesmo como moderno, era impossível não colocar a questão de que a população negra estava alijada tanto do palco quanto da plateia. E o que, que motiva o Abdias Nascimento a criar o Teatro Experimental do Negro? O que motiva Abdias Nascimento a criar o Teatro Experimental do Negro é, nas próprias palavras do Abdias, no momento que ele vai ver essa representação, o Imperador Jones. Cabe aqui um parênteses para tentar explicar o que, que é o Imperador Jones, por que essa peça é tão importante. O Imperador Jones é uma peça de um autor americano chamado Eugene O'Neill. Ela é do início do século XX, mais ou menos em 1920 ou 1922. Ela é a primeira peça a estrear na Broadway cujo protagonista é uma pessoa negra. Por quê? Porque também nos Estados Unidos, no início do século XX, e a gente está, obviamente, né, quando a gente fala Estados Unidos da América, a gente tem que lembrar que no início até 1962, os Estados Unidos era um país segregado, né, segregado na lei. As leis Jim Crow faziam do sul dos Estados Unidos um lugar segregado, onde existiam direitos diferentes para pessoas brancas e para pessoas negras. Isso é, isso é corrente. Então, o fato de uma peça ter um protagonista negro é de fundamental importância. E também o Imperador Jones ele é muito importante. Por quê? Porque ele é quase como se fosse uma resposta a um ideário racista que dizia que as pessoas negras, ou seja, os atores, as atrizes, os performers, os artistas negros, de maneira geral, não tinham profundidade dramática para dar forma ao que eles chamavam de drama sério, ou seja, um teatro que pudesse realmente discutir as questões urgentes para o conjunto da polis ou para o conjunto das pessoas que vivem naquele país, ou, em última instância, para discorrer sobre os dramas da vida humana. E as pessoas negras, nesse ideário racista, não seriam capazes de fazer isso. Elas não teriam profundidade dramática, nem profundidade lírica. Então, o que que acontecia? Salvo nos Estados Unidos, nas produções do O'Neill, esse papel da pessoa negra era feito com blackface. O que que quer dizer blackface? Blackface tem uma larga história de uma construção estereotipada da população negra. Ele é muito utilizado nos espetáculos de menestréis, mesmo quando é feito com pessoas negras, para reforçar a negrura e criar máscaras que são extremamente extremamente estereotipadas e profundamente, com recorte profundamente de estereótipos racializados degenerativos, ou seja, estereótipos racializados que constroem uma visão negativa da pessoa que está sendo fazendo a representação. E ele era muito utilizado na comédia. Então, o drama sério, ele seria um espaço onde você poderia trabalhar as questões humanas numa profundidade dramática, trágica e tudo, e esse espaço estava alijado para pessoas negras. O que acontecia? Fora a montagem do Imperador Jones, que primeiro foi feita pelo Charles Gilpin no papel principal, e depois pelo grande ator negro americano chamado Paul Robson, ele era feito em outros lugares com uma pessoa branca pintada de preto, ou seja, blackface. E é numa montagem do Imperador Jones, em Lima, no Peru.
no final dos anos 30, início dos anos 40, que o Abdias se depara a primeira vez com essa questão. E aí ele fala: por que colocar um ator branco pintado de preto? Por que que esse espaço, já que o personagem é negro, não é utilizado por um próprio ator negro? E aí qual que a questão disso? Que a representação, mesmo quando ela era construída objetivamente em cima de uma personagem que foi construída para ser feita por um ator ou uma atriz negra, ela era feita por uma pessoa branca pintada de preto. O Abdias se revolta contra isso. Ele está excursionando é numa viagem meio, uma viagem espiritual e ao mesmo tempo uma viagem de conhecimento da América Latina, mas é uma viagem, né, de conhecimento, de expansão de conhecimento, com um grupo de amigos chamado Sociedade da Orquídea. E ele volta, ele sai do Peru, volta, vai até a Argentina e resolve aprofundar os conhecimentos dele em teatro. Ele vai trabalhar com um grupo chamado Teatro do Povo e vai estudar teatro profundamente. Mas o que eu quero dizer com essa história tão longa para poder explicar a motivação do Abdias? Que é o seguinte, ele fala, no Brasil, isso não seria diferente. Se fosse no Brasil, essa peça também, muito provavelmente, seria representada por uma pessoa branca pintada de preto. Isso porque nós, negros artistas, nós, negros pensadores, nós, negros atores e atrizes, não estamos representados nem no palco nem na plateia. E isso precisa mudar. Ele já volta com essa semente da ideia de que era preciso criar um teatro experimental do negro, onde o negro fosse protagonista e escrevesse suas próprias histórias. O que acontece? Abdias fica um tempo na Argentina e volta para o Brasil. Como ele volta para o Brasil, como tinha saído do exército, o exército brasileiro o julga a revelia num processo interno enquanto ele está viajando, e quando ele volta, descobre que ele está condenado. E ele está condenado à prisão. E ele vai cumprir uma pena de mais ou menos 2 anos no é, Carandiru, no presídio do Carandiru. Então, Abdias vai preso e a primeira experiência que ele tem de teatro de uma maneira prática é dentro do presídio, no Teatro do Sentenciado, onde ele dirigiu a primeira peça e onde ele, junto com os outros detentos, construíram peças, dramaturgias, encenações, cenários a partir da própria experiência de estar na cadeia. E aí eu queria ler um trecho de de uma carta que ele escreve ao Conselho Penitenciário em 1943 ou 44. Não me lembro agora a data, mas no fim da carta ela vai estar datada. Então eu vou ler aqui. O Conselho Penitenciário, na sessão do dia 9 de dezembro, deu parecer favorável ao meu livramento condicional. Entretanto, e que em se pese um indiscutível saber dos seus ilustres membros, a autoridade que deveria assinar a minha sentença determinando a minha soltura vigiada, saiu-se com a evasiva que me carencia amparo legal. Nestas condições, continuarei por aqui, dependurado nas grades por mais algum tempo. Muitas e muitas gerações de delinquentes já gozaram benefício e o estão usufruindo o direito à liberdade vigiada. Mas que hei de fazer? Até parece que os pesos e as medidas da justiça são claudicantes, porque talvez se eu fosse um ladrão de patola, um assassino de cruz, empreiteiro de Cristo, teria melhor sorte do que sendo o autor desse esquisito crime de me recusar a escrever a máquina. Aqui entre nós, caro leitor, não acha maravilhoso que até agora não me tenham condenado à morte? Somos vozes sem nome, vivemos no silêncio da triste prisão. Nós viemos de dentro da noite por caminhos sangrentos a pé, fugitivos da luz, sem destino, sem amor, sem família, sem fé. Não é uma estrela.
é um facho luminoso que continua me fazendo companhia pela noite adentro. Aparentemente, os três pavilhões estão dormindo ao embalo dos apitos da ronda e das baionetas das sentinelas. Mas eu sei, oh, como é triste saber das coisas. Eu sei que eles estão como eu, esperando na vigília, sem fim, dos dias e das noites solitárias, noites frias e sem amor. Abdias Nascimento, Penitenciária do Carandiru, São Paulo, janeiro de 1944. Isso é uma carta real do Abdias que ele escreve, né? E é, é nesse momento que ele tem a experiência do Teatro do Sentenciado. Depois ele sai da prisão em janeiro, e em dezembro ele funda o Teatro Experimental do Negro. E o Teatro Experimental do Negro, ele é fundado pelo Abdias, pela Antonieta, pela Aparecida Bittencourt, pela Iamar Bastos, pela Léa Garcia, pelo Leopoldo, pelo Manuel Antônio, Manuel Claudiano Filho, Noêmia Santos, Tião, Inésia de Abreu e Zeni Pereira, né? Aqui, claro, né, tem falta Ruth de Souza, Agnaldo Camargo, Wilson Tibério, são vários nomes que construíram o Teatro Experimental do Negro, e em fases diferentes. A Léa chega bem depois do que a Ruth, e assim sucessivamente. Mas são alguns dos nomes que são construídos a partir da história do Teatro Experimental do Negro. Então, esse é o contexto. Esse é o Teatro Experimental do Negro. Eu quero também colocar aqui a questão do O'Neill, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o Eugene O'Neill, no início do século XX, ele talvez fosse o dramaturgo americano mais relevante do planeta Terra. Ele praticamente funda o que seria o teatro moderno americano, né? Ele e a geração dele. E no início dos anos 20, ele escreve duas peças cujos protagonistas são negros. E as duas peças são montadas pelo Teatro Experimental do Negro. A primeira é, obviamente, o Imperador Jones, e a segunda chama Todos os Filhos de Deus Têm Asas. No Todos os Filhos de Deus Têm Asas, apesar da história girar em torno do conflito de uma personagem chamada Jean Harrison, que foi feito pelo Abdias Nascimento, e de uma personagem chamada Ella Downey, que foi feita pela grande Helena Teixeira, o grande debate dessa peça na versão brasileira é a oposição entre uma personagem chamada Hattie, feita pela Ruth de Souza, e a personagem da Ella Downey, feita pela Helena Teixeira. E a direção dessa peça, Todos os Filhos de Deus Têm Asas, é do Agnaldo Camargo. E uma estrutura dramática muito intensa, né? Que passa dessas personagens como crianças até a vida adulta, e é a discussão sobre o casamento interracial, as impossibilidades impostas pela sociedade e principalmente uma diferença entre as visões de pessoas negras que têm consciência da sua relação com a sociedade e, ao mesmo tempo, não são pessoas negras é, miseráveis, elas são pessoas negras com posses, né? É uma classe alta negra, né? Formado pela família Harrison, a Hattie Harrison, a mãe dela e o irmão, mas um conflito racializado muito forte, né? E o Agnaldo Camargo escolhe colocar nas duas personagens femininas centrais duas atrizes negras. Uma é a Ruth de Souza, fazendo o papel de uma da personagem negra, e outra é a Helena Teixeira, uma mulher negra de pele clara, fazendo o personagem da mulher branca com arrobos racistas. Então, isso é muito, 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 muito relevante. Por quê? Porque colocava também no teatro experimental do negro a ideia de que todas as pessoas negras podem, guardado as suas habilidades, fazer qualquer papel que a dramaturgia possibilite. E isso era feito a partir de um recorte onde nós, pessoas negras, segundo o Teatro Experimental do Negro, teríamos capacidade de articular os dramas do mundo. E isso é muito relevante, isso é muito importante. Só para continuar com essa história da introdução, a importância do Eugene O'Neill é muito grande e ele cedeu os direitos das peças dele para serem feitos pelo Teatro Experimental do Negro.
Então é uma conexão direta com aquilo que seria a vanguarda do teatro americano, com a produção de um teatro negro brasileiro, e por isso que eu digo que ele faz parte de uma construção profundamente moderna, né, do teatro brasileiro. Muitas vezes se coloca que a montagem do vestido de noiva do Nelson Rodrigues seria um desses marcos, assim como o Rei da Vela pelo Oficina e a própria criação do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, seriam, portanto, marcos dessa estrutura da historiografia oficial do que seria o teatro moderno brasileiro. E dentro do vestido de noiva, os cenários eram feitos pelo Santa Rosa. O Santa Rosa era um homem negro de pele clara. E o Abdias vai chamar o Santa Rosa para construir os cenários das peças dele. A peça Sortilégio, que vai estrear muito tempo depois, é feito pelo Santa Rosa. E são Léo Jussi, que dirige a segunda versão do vestido de noiva, é chamado para o Teatro Experimental Negro para dirigir. O Zembinski, que é o cara que dirige o Vestido de Noiva na primeira versão, vai tá próximo do Abdias. Nelson Rodrigues é uma pessoa muito próxima ao Teatro Experimental do Negro. É no Teatro Experimental do Negro que, que Augusto Boal vai escrever suas primeiras peças para o Teatro Experimental do Negro de São Paulo. Ou seja, é uma importância gigante. Eu vou ler aqui dois trechos de duas coisas. Uma é a carta do Eugênio Nil, que é uma carta de 6 de dezembro de 1944, ou seja, é a carta que vai permitir a montagem do Imperador Jones, a cessão de direitos do Imperador Jones para o Teatro Experimental do Negro, estrear em 8 de maio de 1945. E este ano, 2025, fazem 80 anos da fundação do Teatro Experimental do Negro. Então, nessa carta aqui, o Eugênio O'Neill, de 6 de dezembro de 1944, ele escreve para o Abdias. Meu prezado senhor Nascimento, sua carta de 8 de novembro atrasou-se grandemente no caminho e não me chegou em São Francisco senão ontem. Perdoe-me, pois esse atraso não é minha culpa. Dou-lhe minha permissão, o imperador Jones, sem nenhum pagamento a mim, e quero desejar-lhe todo o sucesso que você espera para o seu teatro experimental do negro. Conheço muito bem as condições que você descreve no teatro brasileiro. Tivemos as mesmas condições no nosso teatro antes que o Imperador Jones fosse representado em Nova York em 1920. Qualquer parte de responsabilidade era sempre desempenhada por atores brancos pintados de preto. Isso, naturalmente, não se aplicava à comédia musical ou ao teatro de variedades, onde alguns poucos negros conseguiam alcançar grande sucesso. Depois que o Imperador Jones, representado originalmente por Charles Gilpin e mais tarde por Paul Robson, fazer grande sucesso, o caminho estava aberto para o negro representar drama sério em nossos teatros. O que dificulta agora é a falta de peças. Mas acho que bem cedo haverá dramaturgos negros de real mérito para suprir essa falta. Em qualquer situação, pode sempre contar comigo para cooperar com você, porque desejo, acima de tudo, que o seu teatro tenha bom êxito e longa vida. Agradeço-lhe muito a gentileza do seu oferecimento de remeter-me os comentários sobre a sua representação traduzidos para o inglês. Ficarei contente de vê-los. Os melhores votos para você e para todos aqueles relacionados ao seu teatro. Eugênio O'Neill, 1944. Ou seja, é uma coisa muito magnânima e ele cede os direitos para o Teatro Experimental do Negro sem nenhum tipo de pagamento. Uma das coisas também que o Teatro Experimental do Negro vai fazer é que ele vai tentar o contato, ele vai fazer o contato com o Langston Hughes, que é uma das pessoas mais importantes na construção do que seria a Harlem Renaissance, a Renascença do Harlem, o movimento talvez mais importante do modernismo negro no mundo, né? Do- São todos aqueles atores, atrizes, dramaturgas, pensadores, articuladores, pintores, músicos se reunidos juntos no Harlem no início do século XX. E é esse movimento que vai transformar o Harlem em Nova York numa espécie de Meca negra. E isso permanece até hoje, né?
E o Langston é um dos fundadores disso, o grande poeta negro. O Abdias vai fazer vários poemas dele, vai traduzir poemas e vai trazer para tentar, para montar a peça O Mulato, que é a primeira peça escrita por um dramaturgo negro com um elenco negro a estrear na Broadway. Anos depois do Imperador Jones, mais ou menos uns 10 a 15 anos depois do Imperador Jones. Então agora a gente vai para as fotografias, né? E por que que eu vou para as fotografias agora? Porque esse processo magnânimo foi documentado durante praticamente 20 anos pelo José Medeiros. E agora, quem é José Medeiros? José Medeiros é um fotógrafo, né, migrante nordestino, que chega no Rio de Janeiro no início dos anos, no meio dos anos 30, vai trabalhar numa revista que é uma revista gigante, chamada a revista O Cruzeiro, que era uma espécie de Time Life brasileira, né? E é um dos precursores do que a gente chama fotojornalismo. Então, a parceria de Abdias Nascimento, principalmente com José Medeiros, é uma amizade de longa data, né? E essa amizade de longa data vai fazer com que o José Medeiros vá participar do projeto de articulação do TEM, não só documentando a, é, a- através das fotografias, a trajetória do TEM, mas também construindo uma relação com o próprio grupo, porque ele vai atuar nas peças. Ele vai atuar no Alto da Noiva, vai atuar no Imperador Jones, fazendo o Smithers, que é o antagonista do Jones, e vai atuar também no Todos os Filhos de Deus Têm Asas, né? Então é uma pessoa que não é do teatro experimental do negro, mas assume a responsabilidade de construir essa imagem do teatro experimental do negro. E ele não faz isso de maneira ingênua, nem tem nem tanto a ideia de construir uma ideia documental, ou seja, de criar um registro que seja da ordem do documento apenas. Não, ele quer construir obras de arte que permaneçam ao longo do tempo. Então, todas as fotografias que estão nessa exposição pertencem a um acervo de 900 fotos que o Zé Medeiros, ainda em vida, doou para o Abdias Nascimento nos anos 60. E esse é um arquivo único sobre a guarda do IPAFRO, que é o Instituto de Pesquisas Afro-Brasileiros, fundado em 1981, quando Abdias volta do exílio, pelo Abdias Nascimento e pela Elisa Larkin, sua companheira na época. Esse acervo é um acervo magnânimo, né? E dentro desse acervo foram retirados os documentos e também as fotografias que fazem parte da exposição Teatro Experimental do Negro nas fotografias de José Medeiros, que tem esse jornal-programa aqui e começa com essa foto incrível do logo, né? Esse é um material que está sendo distribuído de graça na exposição e ele é uma espécie de catálogo. Dentro, na contracapa dele, você tem uma foto icônica, né, de Aguinaldo Camargo e o elenco masculino do Imperador Jones, feita para o José Medeiros. Aqui tem uma curiosidade, porque o Aguinaldo Camargo, ele era uma pessoa baixa, né? Ele tinha 1,60 m, 1,60 m e pouco. E o Imperador Jones tinha sido feito pelo Paul Robson. E o Paul Robson tinha mais de 2 metros de altura. Então, o que faz José Medeiros? Como tinha essa história de que o Aguinaldo era baixo, perto do Paul Robson, que fez nos Estados Unidos, que era muito alto, ele constrói uma fotografia magnânima, de baixo para cima, onde o Aguinaldo ele tem praticamente o tamanho do teto. Se vocês perceberem aqui nessa fotografia, depois a gente vai passar as outras, ele está quase do tamanho do lustre, né? A cabeça do Aguinaldo quase encosta na lâmpada, ou seja, ele é muito grande, né? Então, essa estrutura de você criar uma intencionalidade para retratar esse teatro experimental do negro é parte da construção ideológica criada pelo José Medeiros
em conjunto com Abdias e com os atuantes do tema, né? Vou passar mais uma coisa antes da gente ir para as fotografias. Aqui dentro desse jornal, é, você tem outras coisas, né? Você tem todo um material. Essa aqui é uma foto icônica, né? Que é da leitura do Imperador Jones. Aqui você tem, vai ter a foto de Todos os Filhos de Deus têm asas, com mais uma foto do alto da noiva. E aqui a gente vai ter outras fotos que são, né? Aqui um ensaio com Leia Garcia. Você vai ter sortilégio aqui embaixo. Depois você vai ter a aula do professor Ironildes Rodrigues de alfabetização. E aqui uma foto magnânima da Maria de Lourdes com a Orquestra Afro-Brasileira, né? A gente vai agora começar a fazer um trabalho comentado das fotografias, e eu vou comentar um pouco sobre a concepção da exposição e também vou comentar alguns outros materiais de pesquisa que estão dentro da exposição e que também fazem parte de uma peça que eu dirigi do coletivo Legítima Defesa, que se chama Exílio e Notas de um Mal-Estar que Não Passa, que a gente colocou em cena esses arquivos, né? Então, a ideia é de criar a partir dessas memórias. Então, podemos colocar aqui a nossa primeira foto. Então, a exposição ela é dividida nisso, né? Ela começa com um prólogo. Então, essa fotografia é uma, como diz aqui a legenda, é o ensaio da peça Imperador Jones com Abdias Nascimento e o elenco de 1945. Percebam que essa, como quase todas as fotos do José Medeiros, elas não são exatamente um registro do momento. Essa foto foi articuladamente criada para a câmera. Não é que ela seja uma foto pousada em si, mas ela é um documento que ela quer demonstrar algo para além do que registrar o documento. Ou seja, não era uma ideia de um registro de um documento e ponto. Não. É a ideia de como nós vamos apresentar esse momento diante da história. Era um projeto. Existe uma intencionalidade, tanto do fotógrafo e, no caso, das pessoas representadas. Então, nessa foto, que é uma foto icônica, está o Abdias muito jovem, com o texto do Imperador Jones ao centro e todo o elenco. Por que eu digo que tem uma intencionalidade? Por exemplo, você tem três mulheres, quatro mulheres nessa foto, que elas estão na profundidade. No Imperador Jones só existe um papel feminino, que é o da velha nativa. E nenhuma dessas senhoras que estão representadas na foto fizeram o papel. Ou seja, essa foto foi construída para dar essa noção de quase como se fosse os 10 mandamentos, né? Abdias abre os 10 mandamentos e o povo negro em volta. Então você percebe as crianças, por exemplo, também não tem crianças nessa peça. Tem crianças próximas do texto, não tem crianças nessa peça. A peça ela é uma peça adulta e ela se passa em dois momentos, uma parte que ela é nos Estados Unidos e outra, a grande parte se passa numa ilha no Caribe, não descoberta ou não convocada pelo colonialismo. E é nessa ilha que o imperador Jones, né, o Jones chega fugido e constrói-se como um imperador. Ele passa a ser o imperador dessa ilha e passa a oprimir as próprias pessoas negras. Essa é a o Imperador Jones. A gente pode seguir para a próxima foto. Então, esse seria um prólogo da exposição. A gente pode subir um pouco mais. Essa foto é o Ironildes Rodrigues. Aí cabe um parênteses. Ironildes Rodrigues, ele é um dos grandes tradutores e articuladores do pensamento da negritude no país, movimento do início do por Aimé Césaire, Leopold Damas e Leopold Senghor, né? Construído a partir da ideia de que existia uma relação indivisível de todas as pessoas negras na diáspora. Então, eles já tinham publicado em Paris uma revista chamada Legítima Defense, Legítima Defesa,
Qualquer coincidência, qualquer semelhança com o nome do coletivo Legítima Defesa não é mera coincidência. Ele é uma homenagem a essa revista feita pelo César Damas e Senghor, chamada Legítima Defesa, porque toda pessoa negra que convoca a sua própria história o faz em legítima defesa. Segundo, eles publicam um jornal chamado Le Tendance Noir, né? Que é a ideia de que por que que vão ter tantas divisões se todos nós aqui na França somos tratados como negros. Então vamos utilizar essa reivindicação da diferença para nos colocar não como um apêndice da história, não como o ser humano coisa, o ser humano máquina, o ser humano mercadoria. Não. Nós vamos fazer isso para convocar que todas essas pessoas carregavam histórias, carregavam memórias, carregavam sabedorias, e elas estão todas interligadas. Então, mesmo que a escravidão tenha sido um processo profundamente doloroso, um profundamente de destruição, essas pessoas, mesmo na condição de escravizadas, não perderam o agenciamento do mundo dos vivos, nem a conexão com o mundo dos ancestrais. Ou seja, eles, mesmo na condição de submissos, eram pessoas plenas. E isso estava descrito na construção do que é a negritude. E aí, aqui, eu vou ler um trecho do discurso sobre a negritude do Césaire, tá? Só para a gente ficar aqui dentro do mesmo para exemplificar, né, qual que seria o que significava o Ironildo ser um tradutor desse pensamento, né? Então aqui ele vai falar aqui, né? Esse é um discurso que ele vai fazer, o discurso sobre a negritude, que é um discurso que acontece na década de 90 nos Estados Unidos, e o Césaire vai falar sobre ele, né? Sobre o movimento, aí já refletindo. É, Ainda me recordo do meu espanto. Não, deixa eu ver. Não, desculpa. Vou começar aqui de um outro ponto. Aqui, peraí, calma. Pá, pá, pá. Vamos lá. Sim, nós constituímos uma comunidade, mas uma comunidade de um tipo muito específico, reconhecível por ter se constituído em comunidade, antes de mais nada, da opressão sofrida, de exclusão imposta, de discriminação profunda. É óbvio que também, e isso é mérito dela, em comunidade de resistência, incessante e obstinada na luta pela liberdade e de indômita esperança. Bem, na verdade, foi tudo isso que aos nossos olhos, jovens estudantes na época, Leopold Senghor, Leon Damas e mais tarde, Aimé Césaire, e mais tarde, Aline Diop e os nossos companheiros da presença africana. Foi tudo isso que envolveu e ainda envolve, aos olhos dos sobreviventes daquele grupo, o termo, muitas vezes depreciado, por muitas vezes abusado e de qualquer forma um termo de emprego e manejo difíceis, o termo negritude. A negritude, a meu ver, não é uma filosofia, a negritude não é uma metafísica, a negritude não é uma concepção pretensiosa do universo. A negritude é uma maneira de viver a história na história, a história de uma comunidade cuja experiência se revela, verdade seja dita, singular, com suas deportações populacionais, suas transferências de pessoas de um continente a outro, suas memórias de crenças distantes, seus escombros de culturas assassinadas. Como não acreditar que tudo o que preserva sua coerência constitui um legado? Será preciso mais do que isso para afirmar uma identidade? Não me importam os cromossomos, mas eu creio nos arquétipos, creio no valor
de tudo que ficou enterrado na memória coletiva e até mesmo no inconsciente coletivo de nossos povos. Não creio que se chegue ao mundo de cérebro vazio, da mesma forma que não se chega de mãos vazias. Eu creio na virtude modeladora das experiências seculares acumuladas e da vivência transmitida pelas culturas. Diga-se de passagem, eu pessoalmente nunca consegui me acostumar com a ideia de que de pessoas africanas que o tráfico negreiro outrora trouxe às Américas não teriam tido nenhuma importância além daquela que pudesse ser medida por sua força animal. Uma força animal análoga e não necessariamente superior à do cavalo ou à do boi, e que teriam impregnado as civilizações nascentes com uma série de valores fundamentais de que essas novas sociedades passariam a estar poeticamente e potencialmente imbuídas. Isso equivale a dizer que, antes de mais nada, a negritude pode ser definida em primeira linha como a conscientização da diferença, como memória, como fidelidade e como solidariedade. Mas a negritude não é apenas passiva. Ela não é da ordem do sofrer e do sujeitar-se. Não é da ordem nem da comiseração nem da lamúria. A negritude resulta em uma postura ativa e ofensiva do espírito. É um despertar da dignidade. É um rechaço da opressão. É um combate contra a desigualdade e também uma revolta. Mas me perguntarão, revolta contra o quê? Ao longo do tempo, ao longo do tempo, ela foi uma forma de revolta, primeiramente contra o sistema mundial da cultura, como havia se constituído ao longo dos últimos séculos e que se caracterizava por uma série de preconceitos e pressupostos que resultavam numa hierarquia ferrenha. Em outras palavras, a negritude foi uma revolta contra aquilo que eu chamaria de reducionismo europeu. Então, isso aqui é um trecho do discurso sobre a negritude, do Aimé Césaire, que é um dos fundadores da negritude, e a negritude, como um grande movimento poético e político, vai influenciar muito o teatro experimental do negro. E o Ironildes Rodrigues, esse professor que está dando essa aula de alfabetização para adultos, é o seu grande tradutor no Brasil no começo. Muito antes das pessoas começarem a traduzir Césaire do francês, é o Ironildes Rodrigues que vai construir isso. E ele defende uma tese dentro do primeiro Congresso Nacional do Negro, falando sobre a negritude e a importância desse movimento para poder compreender a nossa relação com o mundo. Ou seja, o teatro experimental do negro não se pensava só como uma ideia de um teatro nacional. Isso é uma diferença muito grande dele em relação às reivindicações do teatro moderno brasileiro. A ideia de um teatro nacional, a construção do teatro nacional, do drama nacional, da dramaturgia nacional. Não, o teatro experimental do negro sempre se pensou transnacional, sempre se pensou nas relações com a diáspora. Por quê? Porque a problemática negra, as construções negras, não se reduzem ao território. Isso é uma coisa que o Paul Gilroy vai falar muito tempo depois no Atlântico Negro. Mas basicamente é isso. A gente pode passar para a próxima foto. E ainda estamos no prólogo da exposição. Essa aqui é uma foto muito divertida, né? Mas é o grupo, o Teatro Experimental do Negro, após uma aula ou um ensaio com uma Lega Garcia. E essa foto é de 52. Então, aí já tem 7 anos do projeto. A gente não tem o nome de todas as pessoas, somente o da Leia. A gente não conseguiu descobrir quem eram todas essas pessoas que estão retratadas na foto, mas veja bem, elas são 3 fotos de períodos diferentes da história do teatro experimental do negro e todos eles foram documentados pelo José Medeiros. E todas elas têm um traço em comum, uma construção coletiva, a ideia de que esse documento vai ultrapassar sua própria dimensão de documento, porque aí não tem a ideia de que qual é essa data importante. Que data é essa que esse grupo está ensaiando? Isso não é tão relevante quanto a composição da foto como um grupo de esculturas. Ele pensa a foto, né, dá para notar isso nessa intencionalidade, como
algo que vai ultrapassar o seu próprio tempo histórico e que vai mais do que demonstrar qual era a relação de processo que tinha com o documento, mas qual é a relação que tem para a própria visão da população negra sobre si mesma e da visão do TEM sobre si mesmo. Então, ele é um documento que ele tem a sua, no meu entender, a sua intenção é mostrar a magnitude do TEM em todas as suas características. E aí, depois, a exposição ela segue mais ou menos uma ordem cronológica. São núcleos diferenciados, né? Esse é o prólogo. A gente pode passar para a próxima foto. A gente vai ter aqui no grupo do Imperador Jones. Então, aqui, aí sim, é uma foto de ensaio. Percebam que nessa foto, aí você tem as duas personagens femininas, né? Duas atrizes femininas, né? Atrizes femininas é um pleonasmo, né? Desculpe. As duas atrizes fazendo um ensaio do mesmo papel feminino, que é o da velha nativa. Então, e elas são a Arinda Serafim e a Marina Gonçalves, que fazem parte dessa primeira etapa do TEM e também são fundadoras do TEM. E Abdias Nascimento indicando com um gesto. Percebam que isso daqui não é uma cena da peça. Essa foto também foi montada e nitidamente montada para fazer sentido, né? O que aqui está se demonstrando é quais são os arquétipos que estão envolvidos nessa fotografia. A gente pode passar para a próxima. Aqui é o elenco masculino no ensaio da peça O Imperador Jones. De novo, não é uma foto da representação. E aqui você vai ver, eles estão todos em semicírculo, todos sem camisa, só tem um dos intérpretes, né, agachado, todos estão em pé. E você vê nitidamente que isso não é uma cena da peça. Essa foto foi construída para a magnitude da câmera. E de novo, de baixo para cima, então todos os intérpretes eles parecem muito altos em relação ao tamanho da sala, né? Então essa ideia da magnitude vai ficar muito presente. A gente pode passar para a próxima foto. Essa é já a foto famosa, né, que eu coloquei, que é Aguinaldo Camargo e o elenco masculino do Tem. Perceba, né, nas feições, todas as fotografias, elas estão numa qualidade muito grande. Aqui cabe um ponto, né, que eu falei que esse é um acervo único, é um acervo que é do IPEAFRO, um acervo que foi doado pelo próprio José Medeiros para o IPEAFRO, porque existem outros acervos do José Medeiros. O Instituto Moreira Salles tem um acervo, eu descobri também que o jornal de Minas Gerais também tem um acervo grande do José Medeiros, né? Mas o acervo mais famoso, que é o da revista Cruzeiro e todas as coisas, estão sob a guarda do Instituto Moreira Salles. Mas esse é um arquivo único porque ele constrói a relação do José Medeiros com o Teatro Experimental do Negro. E todas as fotos, elas têm uma função, mesmo quando elas têm um recorte mais documental, porque ele não fotografou apenas as encenações do tem fotos de viagens do Abdias, tem fotos de Abdias com a Maria Nascimento, sua primeira esposa, em Copacabana, tem as fotos quando os dois filhos, Abdias e Léia Garcia, uma foto famosa, que estão as duas crianças e o casal sentado. Você tem muitas fotos que são da ordem também do pessoal, mas todas elas têm essa mesma característica, a ideia de construir um momento que seja um momento que possa ser visto diante de um outro tempo histórico e que ele reflita essa magnitude. Tem uma outra coisa também que é interessante nessa história, que não se sabia, nesse conjunto de negativos, não se sabia de fato o estado desses negativos, se eles estariam em condições de boa preservação diante do longo do tempo. E também se teve um debate durante muitas décadas se seria um acervo único ou seria uma cópia de um acervo já existente. Então, ao longo dos anos, se descobriu: ele é um acervo único. Dois, os negativos estavam em ótima estado de preservação. E foi a partir disso que, em 2023,
quando realmente o IPAFRO conseguiu comprovar que ele era um arquivo único, que se criou a possibilidade de se fazer essa exposição, e eu tive o privilégio, não privilégio não, a bênção de ser convocado para fazer a curadoria. Então, essa é uma exposição que ela foi feita em construção, o Instituto Tomiotaki com o IPAFRO, né? E eu fui o curador convidado para fazer essa organização. E esse é um olhar sobre este material. Eu espero que venham outros olhares. Mas neste momento histórico, essa talvez seja a primeira vez que um conjunto de documentos, fotos sobre a memória do teatro experimental do negro mais completa que a gente teve na história do Brasil, por enquanto, né? Então vamos passar para a próxima para a próxima. Aqui é uma foto que eu acho fantástica, né? O Sadi Cabral está fazendo o Smithers, que é o antagonista do Jones. Você tem o Antônio Barbosa, que é quem está lendo o jornal, e o Valdomiro Machado e o elenco fazendo os condenados, os prisioneiros condenados da prisão, né? Essa é uma sobreposição, e durante muito tempo se perguntou se tinha essa intencionalidade, não tinha essa intencionalidade de fazer essa sobreposição, e é nitidamente ela carrega toda uma intencionalidade, porque quem está lendo o texto da peça não é o ator que está fazendo o Imperador Jones, e essa cena não existe na peça, porque quando ela existe, ela é uma memória, né? A cena que, sobre os condenados é quando o Imperador Jones está em fuga, em delírio à noite na floresta, e ele lembra disso. Ou seja, o que que eu estou dizendo? No momento que essa lembrança acontece, Smithers, que é o capataz que está representando aqui o Sadi Cabral, não está junto, né? Ele não é uma memória conjunta essa cena. São duas memórias diferentes. O Sadi Cabral é o Smithers que está perseguindo o Jones noite adentro, e eles têm essa memória em delírio do tempo que ele vivia nos Estados Unidos, que é o que vai contar de fato qual é a história dele, né? Então, não é uma cena da peça, essa cena foi é a sobreposição de imagens que cria a cena, né? Então, é isso. Esse é o bloco que tem o Imperador Jones. A gente pode chegar na próxima fotografia, que é a Orquestra Afro-Brasileira. A Orquestra Afro-Brasileira é do Maestro Abigail Moura. E essa é uma foto icônica, assim, que é a Maria do Carmo, é uma foto de 1948. A Orquestra Brasileira vai fazer a trilha da maioria das peças do Teatro Experimental do Negro, né? Não todas, mas a grande maioria. E ela vai fazer a trilha de duas peças muito icônicas. Uma é o próprio Imperador Jones, de 45, e depois é o Sortilégio, que é, né, essa aqui, essa peça, que ela é mais ou menos como se fosse a pedra fundamental do que seria a dramaturgia negra brasileira, porque é a primeira peça escrita por um autor negro, encenada por um autor negro, dirigida por um diretor negro, com um elenco negro, né? Então, esse é o Sortilégio, de 57, e ela está organizada, e essa aqui as duas são reedições, nessa primeira antologia de dramaturgia negra brasileira, chamada Drama para Negros, Prólogo para Brancos, que o Abdias publica em 1967, pouco tempo antes dele sair para o alto exílio, né? A relação da Orquestra Afro-Brasileira com o Sortilégio é que o maestro Abigail Moura vai construir várias partituras e várias músicas para entidades determinadas, né? E na versão reeditada, quem faz isso é o Ney Lopes. Então, por exemplo, o livro vem acompanhado das partituras também das músicas, mas isso é inspirado na construção da Orquestra Afro-Brasileira, que já fazia isso. Então, toda a peça é entrecortada com números para cada entidade do panteão iorubano, que está representado na peça, Exu, Ogum, Iemanjá e assim sucessivamente. Mas a Orquestra Afro-Brasileira, ela é um projeto que constitui uma das primeiras fusões da, dos ritmos, dos tambores, da construção musical de matriz africana com uma tradição de música que não seja
de encontro a outras musicalidades que não seja necessariamente a musicalidade dos ritos de matriz africana. Então, por exemplo, como o jazz, como o blues, como outras músicas que a orquestra afro-brasileira construía isso junto num formato de orquestra. E a Maria do Carmo era sua solista e também grande, era companheira do Abigail Moura e grande figura na construção de toda essa orquestra. E essa foto, eu acho que ela é brilhante, né? Que é ela sentada, né? Rodeada de três trompetes, né? A próxima foto a gente vai fazer, que é o bloco aí o maestro Abigail Moura com a Maria do Carmo, os dois estão lendo uma partitura, né? E aí já aqui as vestimentas são vestimentas que remetem mais à vestimenta do que seria uma vestimenta de culto. Tem uma acentuação que pode ligar a uma vestimentas árabes ou em algum lugar a uma espécie de mosaico que pudesse trazer alguma relação com uma matriz que cruzasse entre África e a presença muçulmana, né? E na próxima foto a gente tem aqui a orquestra propriamente dita, e aí fica nítido o conceito, né? Que você vai do chequerê ao sax tenor, né? Os tambores estão colocados, mas você também tem todo o naipe de metais, e essa foto também é icônica, né? A gente pode passar para a próxima foto da Orquestra Afro-Brasileira. Não, esse aqui já é o Alto da Noiva. Então, antes disso, eu vou ler um trecho aqui do texto, né, construído curatorialmente para a exposição, que eu acho que ele exemplifica, né, exemplifica qual que é o conceito. E aí me permitam ler, porque eu acho que isso vai ficar mais bacana, né? É, A exposição Teatro Experimental do Negro nas fotografias de José Medeiros reúne um conjunto de imagens e documentos do acervo do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPAFRO, lançado à luz e em parceria entre o Teatro Experimental do Negro e o fotógrafo José Medeiros. Não, ele errado. Vou ler novamente, porque é isso aqui: procedimento revelado, mas é aqui o seguinte. A exposição Teatro Experimental do Negro, nas fotografias de José Medeiros, reúne um conjunto de imagens e documentos do acervo do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, lançando luz sobre a parceria entre o Teatro Experimental do Negro, o TEM, e o fotógrafo José Medeiros, de 1921 a 1990, ao longo de quase 2 décadas. Mais que um registro documental, a mostra revela uma colaboração artística simultaneamente poética e política, destacando a importância do TEM na história do teatro moderno brasileiro e na construção da representatividade negra nas artes e na política, né? Fundado em 1944 por Abdias Nascimento, o diretor, dramaturgo, pintor, poeta, ativista e o primeiro senador negro da história da República Brasileira, o Teatro Experimental do Negro surgiu como uma resposta à exclusão dos autores negros, dos atores e atrizes negras dos palcos brasileiros. Porém, sua trajetória transcendeu o campo do teatro, combinando também educação e ativismo político. Além de encenar as peças, o grupo promovia concursos de beleza, congressos e publicações como o jornal O Quilombo, consolidando-se como um movimento cultural e político de grande impacto. No teatro brasileiro, naquela época, as pessoas negras era destinado a um lugar estereotipado, quase sempre limitado à comédia, sendo negada a atuação em outros gêneros. Ao afirmar que os artistas negros tinham capacidade dramática e profundidade lírica suficiente para interpretar qualquer papel, o objetivo de Abdias não era necessariamente inseri-los dentro da lógica do drama burguês. Com esse gesto, ele afirmava que os atores e atrizes negros e negras poderiam fazer tudo, subvertendo a lógica da ausência e consolidando a ideia de que pessoas negras no palco e na plateia estavam juntas construindo a nação por meio do teatro. Abdias Nascimento escolheu não dissociar o caminho entre a política e a arte. Não é à toa que a primeira grande ação do Teatro Experimental do Negro foi a estreia do Imperador Jones no dia 8 de maio de 1945, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial na frente europeia. E essa grande parceria
dessa estrutura, é esse fundamento que constrói toda a relação com a fotografia. E a Orquestra Afro-Brasileira é um dos pontos mais incríveis dessa parceria que o Teatro Experimental do Negro constrói com grandes artistas negros e às vezes com artistas também não negros, como é o caso do José Medeiros, na sua relação sobre como podemos, para além do documento, pensar em como essa experiência, que ela era teatral, ou seja, efêmera, poderia ser vista para além do seu tempo histórico. E a opção foi pela construção fotográfica. E a opção foi a parceria com José Medeiros. E isso se transformou na estrutura icônica que a gente vai ver daqui em diante. Então agora a gente pode passar é o Alto da Noiva, que é uma das peças, é uma peça de 1946, né? E montada, ela foi escrita em 46 e montada em 47. Essa é uma foto fantástica, né, do ensaio. De novo, veja que dá até para aparecer o fio do refletor aqui tá todo mundo, né? Aguinaldo Camargo bem no canto da foto, mas você tem Abdias, né? Valdomiro, Claudiano Filho também está no fundo da foto, né? E Ruth de joelhos e Abdias com esses fazendo uma espécie de invocação e uma pessoa com pandeiro. Ou seja, essa foto ela cria também uma espécie de ilusão que isso era uma cena corrida, mas ela está tão formalmente estruturada, tão formalmente conectada com todas as coisas, que é difícil a gente pensar que isso não tenha sido feito de maneira intencional. Uma coisa que é interessante é que muito provavelmente todo esse acervo foi construído com as sobras das fotos com a sobra dos negativos que ele fazia para a revista Cruzeiro. Ou seja, era um projeto que ele é de fato poético e político, né? A gente não tem uma documentação que prove exatamente essa minha tese, mas esse acervo ele é muito diferente dos outros acervos que o Zé Medeiros vai fazer dentro do que ele chama de jornalismo, do fotojornalismo, né? Tem uma coisa que se colocava muito é que a ideia de que o próprio José Medeiros se colocava como uma espécie de grande documentador da vida real, né? Então, ele estava com a câmera no lugar certo, na hora certa. E que as fotos seriam a decorrência do olhar dele sobre a vida real. Aqui a gente vê uma outra coisa. A gente vê fotos que são construídas intencionalmente com o efeito de tentar demonstrar para o espectador a magnitude do que está sendo fotografado. Então, muitas delas são feitas de baixo para cima, como essa própria foto. Então, ela tem uma simetria absurda. Ela é muito simples do ponto de vista das luzes, mas os contrastes são todos colocados. A oposição entre o Abdias e a Ruth, Abdias em pé, Ruth ajoelhada, um grupo de pessoas muito equilibrada de um lado, outras pessoas equilibradas do outro, a profundidade, né, da foto, então pessoas ao fundo. Então tudo isso constrói a ideia de intencionalidade. E aqui eu vou ler mais um pequeno trecho do texto curatorial sobre o próprio José Medeiros com essa ilustração dessa foto. O fotógrafo José Medeiros foi o pioneiro em um dos principais fotojornalistas brasileiros, tendo atuado na revista O Cruzeiro por quase 2 décadas. Possivelmente com as sobras dos filmes utilizados nos projetos da revista, Medeiros registrou os bastidores, ensaios e momentos significativos do Teatro Experimental do Negro. Fazem parte desse conjunto as grandes encenações, cujas imagens, em sua maioria, foram feitas não diante da peça sendo apresentada no palco, mas de processos de montagem e ensaios, com gestos contundentes de direção e composição de José Medeiros. O fotógrafo, além de documentar, participou ativamente do TEM, chegando a interpretar papéis em suas montagens. Medeiros registrou também ações que perpassavam a atuação do TEM, como projetos de alfabetização, que a gente já viu, concursos de beleza negra, que a gente vai ver, e os encontros de Abdias Nascimento com figuras proeminentes da diáspora africana. Esses encontros a gente não vai ver, porque esse conjunto de fotos que eu selecionei são as fotos que estão colocadas na parede da exposição. As fotos dos encontros,
eles estão dentro das vitrines dos documentos. Então a gente não vai ter aqui fotos dos encontros, mas sim fotos. E essas fotos dos encontros do Abdias Nascimento com Marian Anderson, com a Aimé Césaire, com o Damas, tudo isso vocês podem ver, acessar na própria exposição que está dentro da parte documental. Mas são fotografias também do José Medeiros. Tá bom? A gente pode passar para a próxima foto. E essa é um conjunto de fotos que eu acho fantástico, né? Porque é um ensaio da peça ainda do Alto da Noiva de 47. O Alto da Noiva de 47, ele está aqui dentro da coletânea Drama para Negros, Prólogo para Brancos, né? E aqui eu vou colocar, né, o Alto da Noiva, vou achar aqui, que é no 263. Esse livro é fantástico. Eu acho que quem estuda, quem quer entender melhor, eu acho muito bacana, né? Então, aqui no Alto da Noiva, nessa peça, qual que é como é que ela é nominada, né? O Alto da Noiva, farsa em um ato, prólogo e quatro quadros, escrita em 1946. Ela é do Rosário Fusco e ela foi escrita primeiramente para o teatro experimental do negro, né? Os personagens são a filha, a mãe um, vizinha 2, o pai, o namorado, a mãe 2, o branco e a menina. Carregadores de água, vozes, coro e coro de violeiros, né? Essa é uma cena que não está na peça. O Zé Medeiros construiu essa cena com base, né, no roteiro da peça, mas de maneira. E é, esse local onde eles estão fazendo é o Palácio Capanema. Eles estão ensaiando entre as colunas do Palácio Capanema. Nesse momento histórico, o Teatro Experimental do Negro tinha perdido a sede, que ele ensaiava no teatro, que a Bibi Ferreira era a dona, e ela deixa o teatro em 1947, ela deixa o teatro. Eles ensaiavam de segunda-feira. Ela deixa o teatro, mas ela pede uma recomendação para que os novos locatários mantivessem os ensaios do Teatro Experimental do Negro. Eles não concordam com isso e o Teatro Experimental do Negro é meio que despejado desse teatro da Bibi Ferreira. E aí ele vai ensaiar no Palácio Capanema. Então, esse conjunto de fotos com as colunas é um dos conjuntos de fotos que eu tenho mais apreço. A gente pode passar para a próxima foto. E aqui, como eu estou falando, ó, essa é um ensaio da peça, dentro dessa mesma lugar, são as mesmas colunas do Palácio Capanema. Tem também a ideia de uma exposição da foto, de maneira a criar uma produção de um efeito, que é um efeito de duplicidade, e tá ali no fundo o José Medeiros com a Aparecida Bittencourt ao fundo da foto. Então, o Zé Medeiros era personagem do Alto da Noiva, né? Então, é uma espécie de autorretrato. E na frente você tem o Abdias Nascimento e, e o Leopoldo, né? Então, a gente pode passar para a próxima foto. Essa aqui é o Todos os Filhos de Deus Têm Asas. Eu já citei um pouco isso, a gente pode passar isso. Essa é a foto icônica e ela é a foto que abre a exposição, né? É um ensaio da peça Todos os Filhos de Deus Têm Asas. Depois essa foto vai ser usada como a foto do cartaz, a foto do. Ela vai correr muito essa foto. A gente não tinha acesso a ela nessa plenitude, né? É importante ele fotografa em 6x6, né? Uma câmera que fotografa em 6x6, então é uma espécie, é um formato diferenciado, né? E é aquela que eu estou falando. Aqui você tem Ruth de Souza e Helena Teixeira. Ruth de Souza faz a Hattie, que é uma personagem da peça, a personagem negra, a irmã do Jim Harrison. E a Helena Teixeira faz a Ella Downer, que é uma das protagonistas da peça, que é a esposa branca do Jim Harrison, que o oprime seguidamente e que tem tendências profundamente racistas. O que que Aguinaldo Camargo faz? Faz esse papel ser feito por uma jovem atriz é, é, negra de pele clara chamada Helena Teixeira. E as críticas da época colocam ela
como uma das grandes revelações do teatro naquele momento histórico e colocam ela como se ela tivesse que a carreira dela seria uma carreira brilhante. Infelizmente, a Helena Teixeira vai participar em mais algumas produções do Tem, mas essa profecia ela não se concretiza, né? É, é uma coisa também importante falar que naquele momento se fazia uma diferença muito grande do teatro profissional para o teatro amador, mas de fato, profissionalmente mesmo, você só tinha basicamente a companhia da Dulcina, que chamavam outras pessoas e era uma companhia profissional. De fato, quase todo o teatro brasileiro era todo amador, mas eles faziam essa diferenciação quando colocavam em relação ao TEM. Essa peça é a peça que vai colocar a Ruth de Souza dentro da narrativa do teatro brasileiro e posteriormente do cinema e da televisão como uma grande atriz e talvez a atriz mais completa da sua época, né? E tudo se inaugura com essa ideia do Todos os Filhos de Deus têm asas. Mas o que eu acho, além de tudo, dessa foto, que ela é muito icônica, é como ele coloca essas duas mulheres e que, pensando na dramaturgia da peça, elas têm o mesmo formato de cabelo. É uma mulher negra de pele escura, uma mulher negra de pele clara, mas os cabelos são semelhantes. O formato como são colocados os cabelos são semelhantes. E o que que me coloca isso? No embate da cena, ele está falando que elas têm um lugar de igualdade de condições, né? E para quem leu Todos os Filhos de Deus têm Asas, eu recomendo, né? É uma outra peça do Eugênio O'Neill. Esse embate delas no segundo ato é uma das coisas mais brilhantes da peça. A gente pode passar, aí é uma outra foto de Todos os Filhos de Deus têm Asas no outro plano, que é uma foto fantástica. É essa foto que abre a exposição especificamente, né? E aí tem a magnitude, a beleza também, isso é muito importante, né? Sempre todas as fotografias têm uma proporção de beleza muito grande. Mais um trechinho aqui do texto, né? Para ilustrar isso. As fotografias, no meu entender, de José Medeiros vão além do mero registro, evidenciando um arquivo que pode ser lido como uma espécie de depoimento do fotógrafo sobre a ampla atuação do TEM. Esse conjunto doado a Abdias Nascimento na década de 60 mostra quão visionário foi o processo de construção poética e política do teatro experimental do negro, cujo impacto não se deve apenas ao seu ineditismo. Antes dele, outras companhias de teatro e outros atores negros, companhias de teatro, outras companhias de teatro com atores negros foram criadas no Brasil. Mas ao enfrentar as questões raciais na sociedade brasileira, o jeito que o Tem colocou, já que atuou construindo uma encenação e uma dramaturgia de atuação política negras, o arquivo mostra de maneira inequívoca que Medeiros tinha a intenção de transformar a documentação do Tem em uma obra de arte. As fotos são nitidamente dirigidas pelo fotógrafo, não são necessariamente um registro de um momento, mas sim uma produção feita com a intenção de tornar-se icônica. E eu acho que essa foto exemplifica profundamente é, esse lugar, né? Que é, eu vou ler aqui de novo esse trecho, né? O arquivo mostra de maneira inequívoca que Medeiros tinha a intenção de transformar a documentação do teatro experimental do negro em uma obra de arte. As fotos são nitidamente dirigidas pelo fotógrafo, não são necessariamente o registro de um momento, mas sim a produção feita com a intenção de tornar-se icônica. Eu acho que essa foto exemplifica muito bem isso daí. A gente pode passar para o próximo bloco. A gente não vai ver todas as fotos, né? São bastante fotos, mas o próximo bloco é o Otelo, né? É a montagem do Otelo. E ele inicia com essa foto de 49, já na segunda montagem do Otelo, Abdias de Otelo. Essa foto é icônica, né? A próxima foto. E a gente tem aqui Ruth de Souza e Abdias Nascimento fazendo Otelo na segunda montagem. A primeira montagem é de 46. é, e nessa foto, que é uma foto magnânima de todos os detalhes, você tem uma relação, duas coisas. Primeiro, a primeira vez que a Desdémona é feita por uma atriz negra na história do teatro brasileiro.
Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, normalmente, quando se constrói a figura do Otelo, sempre se constrói em oposição à Desdémona, né? Não sei se todo mundo acompanha ou sabe, né? A peça do Shakespeare, mas todo mundo sabe que o Otelo mata a Desdémona no final. A Desdémona é uma mulher branca, o Otelo seria um homem negro, né, de ascendência moura, de ascendência árabe, né? E a cena, né, a peça é sobre o ciúme, sobre um monte de coisa, mas principalmente sobre essa relação que depois vai se transformando no extermínio da Desdémona. Então, pouco se retrata o Otelo como uma pessoa afetuosa em relação a Desdémona, né? As fotos sempre acabam construindo a relação da violência. Mas como a gente está diante de uma Desdémona negra, o José Medeiros e o Abdias escolhem um outro tipo de enfoque. E aí está Ruth plena, né? Abdias pleno, fazendo Otelo e uma relação de afeto, uma relação afetuosa de amor. Essa foto é uma das minhas fotos prediletas da exposição. A gente pode passar para a próxima. Essa é a foto icônica de 46. E aqui tem o registro da violência, como eu estou colocando, né? Acabei de colocar exatamente sobre isso. É a foto do cartaz da peça. A peça estreia em 46, é a primeira versão. É Abdias fazendo Otelo. O Otelo também, durante muito tempo, no Brasil e no mundo, foi feito com blackface, né? O Orson Welles faz Otelo com blackface, né? O Orson Welles, grande diretor, ator norte-americano, mas ele faz o Otelo com blackface. E é nada mais, nada menos que Abdias Nascimento e Cacilda Becker fazendo Otelo, né? Abdias fazendo Otelo e Cacilda Becker fazendo Desdémona. A gente pode passar para a próxima foto. Essa é o cartaz, como eu falei. E essa foto também é uma foto que eu entendo da construção do José Medeiros como grande, né, intérprete, construção de narrativas, né? É a minha série de Desdémonas que eu coloco, né? Então, você tem primeiro Ruth de Souza, e, né, na primeira foto, como Desdémona, apesar da montagem ser de 49. Você tem Cacilda Becker como Desdémona. E aqui você tem uma festa. É uma festa. É a festa do segundo aniversário do Tem. Você tem na foto, ao fundo, Ruth de Souza fumando, e do lado direito da foto, do meu lado direito, tá Jorge Amado, né? É uma festa, mas a Abdias está de figurino. E Luísa Barreto, que é uma dramaturga, crítica de teatro, uma mulher muito importante no campo das artes cênicas naquele momento histórico do Rio de Janeiro, é, está na festa. Abdias vai pegar, conversar com ela. E aí ele faz dessa cena um conjunto, uma oposição entre Otelo e Desdémona. Isso fica nítido dentro da fotografia. E isso é uma das intencionalidades que eu mais admiro nesse acervo do IPAF. E é uma das intencionalidades mais legais que eu acho desse lugar da obra. Você olhar lá também, lá no fundo tem Marina Gonçalves, lá no fundo, perto de Ruth de Souza, mas é fundamental. Não era uma cena da peça, mas é o olhar do fotógrafo que transforma essa cena como se fosse uma cena do Otelo. A gente pode passar para a próxima foto. Na foto é o filho pródigo, né? E aí é isso, né? O filho pródigo, essa foto que a gente já colocou, ela abre o jornal, né? Como eu já demonstrei aqui. É, e com ela, eu vou encerrar a minha exposição colocando isso, né? Você vê aqui toda a magnitude, né? E aí você tem uma construção de conjunto, né? Aqui você tem Ruth de Souza, Abdias Nascimento, o José Monteiro, Agnaldo Camargo, Marina Gonçalves e o Rodney Silva, né? É uma foto exatamente construída, né? Eles estão diante do cenário da festa ao Filho Pródigo, que é do Lúcio Cardoso, mas não é a peça em si. Você tem essa figura central do Abdias, né? Quase como é uma fábula, né? É a fábula do Filho Pródigo contado por um elenco negro, né? Então é isso, né? Então é o Filho Pródigo da Bíblia, né? Mas você tem
toda uma construção aqui que é tão icônica que ela é formada como se eles fossem um grupo de esculturas, né? É uma escultura grupal, é aquele conjunto de esculturas, né? E que esse tipo de formação dentro da escultura ele é muito comum, né? A ideia de um agrupamento de esculturas que formam uma única figura, mas que, se você olhar, cada figura representa uma coisa. Então, essa magnitude é o que eu coloco de maneira muito nítida, que é a intencionalidade, e é uma intencionalidade que eu coloco não só no olhar do fotógrafo. É claro que o olhar do fotógrafo ele é fundamental, ele foi determinante, ele que escolheu a luz, ele que escolheu a câmera, ele que revelou o negativo, é óbvio. Mas esse é um projeto conjunto, ele é um projeto coletivo. E a construção desse projeto coletivo passa pela relação dele com o grupo, passa pela relação ideológica dele com o que pensava Abdias Nascimento, que pensava nesse momento histórico Ruth de Souza e Aguinaldo Camargo, né? Então, aqui para finalizar, eu vou terminar o meu texto curatorial, né? Falando, lidar com esse acervo hoje reestabelece um vínculo poético com a produção do Teatro Experimental do Negro. E essa poesia não está destituída de um fazer político. A atuação de Abdias, junto ao coletivo, colocou em debate a necessidade de fundamentar um teatro cujo centro fosse a produção cultural política negra brasileira. Um dos objetivos do Teatro Experimental do Negro, com a contribuição de José Medeiros, era ser um marcador para que, quando se discutisse a construção da representação do Brasil, as pessoas negras estivessem presentes como parte constitutiva da nação. Ao fundar uma companhia de teatro, Teatro Experimental do Negro, Abdias não abre mão da experimentação e também não abre mão de ser negro. E isso tudo dentro do teatro. Assinado Eugênio Lima. E com isso, a gente vai finalizando esse curso de bolso. Foi um prazer inenarrável estar junto com o Instituto da Cor. E mais uma vez, eu sei que esse material vai ficar permanentemente, então a temporalidade dele pode ser que a exposição já tenha passado, mas quem assistir nesses próximos dias vai até a exposição. Ela está em cartaz até o dia 3 de agosto, no Instituto Tomiotaki, de terça a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite. No dia 2 de agosto, a gente vai fazer um encerramento ritualístico da exposição, com uma performance da Malu Avelar sobre o conceito de beleza a partir de uma das fotos que eu acabei não mostrando, mas quero mostrar aqui, que é uma foto icônica dos concursos de beleza promovidos pelo TEM, que é uma foto da grande Maria Aparecida Marques, que é essa foto aqui, uma foto belíssima, monumental, e a partir desse disparador, a Malu Avelar vai fazer uma performance às 4 horas da tarde. Também nesse mesmo dia, no dia 2 de agosto, a gente vai ter também a performance do a, re- o produto final da residência de arte e educadores feitos pelo Tomi Otaki a partir da exposição. Então é isso. A exposição Teatro Experimental do Negro nas fotografias de José Medeiros é um depoimento sobre a memória, a importância, a beleza, a poética, a magnitude e, sobretudo, a inteligência poética e política de pessoas negras no território brasileiro. Obrigado. Ah, obrigada, Eugênio. Foi uma aula riquíssima. E é muito bom a gente conseguir reconhecer e ver, e isso em registros, né? Você começou a falar de registros da década de 40, década de 50, né? E a gente conseguir ver hoje, por exemplo, pessoas, protagonistas de novelas, né? Como a gente está tendo hoje. E apesar de estarmos vendo, ainda há muitas críticas, isso foi embebedado lá atrás com esses pioneirismos que o Teatro Experimental do Negro, que o TEM trouxe, e outras, claro, manifestações, mas a gente vê que isso
traz muita potência, traz muita história. A gente revisitar tudo isso é muito importante. Então, reforça o convite, quem puder vá. Até ia perguntar se já tem algum spoiler dessa exposição, ir para outros espaços, e se você já tem alguma coisa para adiantar para a gente. E também. Ainda não, mas eu sei que ela vai circular. Eu não posso dizer aonde, mas sei que ela vai circular e a gente está tentando que ela circule em território nacional. Esse é o meu desejo. Eu acho que eu acho que ele é um patrimônio da população negra brasileira, né? E se for pensar em reflexão, eu acho que ele é um patrimônio do Brasil, de quem está vivo no Brasil nesse momento, entendeu? É importante que veja isso. Ele é um momento da nossa história muito singular e é uma inteligência muito grande. E a gente pensa em tantos desafios, e que a gente passa, ainda passa hoje, mas imagina isso há 80 anos atrás. Se a gente está achando que está difícil hoje, imagina há 80 anos atrás, como é que estaria? E É, mesmo assim, os caras conseguiram fazer. Os caras, exato, e que bom que o José Medeiros tem esse acervo, né? E a gente consegue ter isso preservado para a gente ter memória, né? E quão importante a gente conseguir ter memória, né? E no Brasil, acho que as pessoas precisam se refrescar um pouco, né? Eu vi que está tendo uma peça, inclusive, que está sendo ensinada no Rio de Janeiro sobre a Ruth e a Leia, o quanto que é importante retomar essas histórias e essas histórias por meio da arte, né? E como é que a gente consegue reproduzir. E o que eu achei muito interessante também do que você trouxe para a gente é o quanto que as fotos elas são ao mesmo tempo documentais, a gente pode até falar de um fotojornalismo, mas ao mesmo tempo elas têm um poder artístico muito grande, né? Então foi muito bom acompanhar e ver. E as pessoas poderem também saber que existem esses registros. Então, muito obrigada mais uma vez. E se vocês quiserem ver, rever, tem uns trechos muito legais das leituras do Eugênio, é só passar ali no vídeo, né? E vocês darem um play e reassistir quantas vezes vocês quiserem. E nos comentários também do nosso vídeo vai ter um formulário ali para vocês avaliarem e depois conseguirem o certificado também. Obrigada e todas as pessoas, por favor, curtam, compartilhem e acessem o da Cor por institutodacor.ong.br no site e as nossas redes sociais você consegue achar por Instituto Underline da Cor. Você quer compartilhar também as suas redes, algum contato, Eugênio? olha, o contato são arroba DJ Eugênio Lima no Instagram e também arroba Coletivo Legítima Defesa no Instagram e arroba Núcleo Bartolomeu Depoimentos no Instagram. Esses são os meus contatos. Perfeito, obrigada. Até mais. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer, foi um prazer inenarrável, foi muito bom mesmo, muito obrigado pelo convite.